The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Então, boa tarde a todos. Dessa vez nós estamos fazendo aqui o nosso webinar na hora do almoço no Brasil e ainda tarde em Portugal, que é bom, todo mundo está no horário mais ou menos. Quem está no trabalho depois do almoço ou na hora do almoço pode ver aí enquanto almoça ao mesmo tempo. Em Portugal, o pessoal que está terminando de trabalhar pode aí tirar um tempinho para aprender aqui com o Vitor. E já agora, eu gostaria de pedir feedback de vocês. Podem ir no nosso grupo no Facebook, ou mesmo mandar um e-mail aqui para o Virtual Chapter, se isso é um horário interessante para vocês. Que tem muita gente que acha mal o horário mais tarde, porque o pessoal está jantando, tem outros afazeres, né? E esse na hora do almoço pode ser interessante para quem não costuma comer no trabalho, ou não sei, ou comer rápido. Pronto, pode tirar um tempinho aí para aprender. Antes de mais, queria agradecer aqui ao Vitor Fava por estar presente. A gente vai ter aqui, quem não conhece o Vitor Fava, todos conhecem ele, o grande MVP brasileiro de Data Platform, que está sempre aí aparecendo em todos os webinários e conferências em torno do mundo. Em torno do mundo, para quem não é terraplanista, né? Para quem é terraplanista, é quem num canto do mundo qualquer. E o Vitor vai falar hoje, vai fazer uma introdução sobre o SQL Data Warehouse no Azure, que é muito interessante, é um serviço aí que vem ajudando muito quem não podia pagar pelo SQL Server on-premises para appliances e coisas do gênero que são caríssimas. O Vitor vai falar mais sobre isso já. E para terminar, semana que vem nós temos um outro webinar que vai ser com o Marcelo Haddad, e daqui a 2 semanas a gente vai ter o Thiago também falando aqui no Virtual Grupo da Paz em português. E agora eu não vou tomar mais o tempo do Vitor e vou deixar o Vitor se apresentar e apresentar. Vitor, aí, está contigo agora. Beleza, valeu, meu irmão, obrigado. Você está vendo a minha apresentação? É essa tela que você está vendo, né? Dá para ver tudo, sim. Beleza, show, tranquilo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Talvez eu tenha só que mudar, exatamente, sempre. Deixa eu trocar aqui, né? Aí, agora beleza, tem. Show. Maravilha. Beleza. Bacana. Bom, antes de mais nada, muito obrigado a galera aí do Virtual Chapter, né? Tô vendo a galera interessada entrando aí. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Obrigado, pessoal de Portugal. Obrigado, pessoal do Brasil. Obrigado a você que depois estiver assistindo aí essa gravação, tá? Como o Murilo falou, o feedback de vocês ele é sempre extremamente importante para que o pessoal consiga, né, organizar eventos que sejam do interesse de todos vocês, né? Essa é a grande sacada, esse é o grande objetivo dos capítulos aí do PES, tá? Bom, e agora, só interrompendo você aqui, só para poder falar aqui com o pessoal, é o seguinte: a ideia aqui, inclusive, de ter o webinar é que, se vocês tiverem questões, mandem as questões no painel aí do lado do Webinar, que o Vitor está aqui ao vivo para responder. Porque na hora é muito fácil, era só chegar e ver o vídeo. Você tem a vantagem aqui de poder tirar uma consultoria de graça aqui com o Vitor, que tem uma rate muito cara. Então aproveita porque eu vi de graça. Então vai lá, Vitor, continua aí. Beleza, mano. Não é tão caro assim, mas beleza. Tá bom. Isso aí, como o Murilo falou, tem todo sentido. Então, um dos grandes benefícios de você estar aqui ao vivo com a gente, acompanhando, é essa interação, né? Para que você possa aí tirar qualquer dúvida. Bom, o assunto que eu trouxe aqui para vocês é sobre um dos serviços que nós temos aí no Azure, que é o Azure SQL Data Warehouse, tá? Então, o Murilo já deu algumas informações bem legais. Eu vou explicar um pouco mais para que serve, qual que é a ideia, né? Qual o objetivo desse nosso serviço, tá? Então, o que eu tenho aí na agenda para vocês hoje? A agenda de hoje, ela é introdutória, né? Como o próprio nome já diz. Então, eu vou discutir um pouquinho para vocês, vou explicar um pouquinho para vocês, vamos conversar mais sobre o que é um Data Warehouse, qual é a ideia do SQL Data Warehouse, tá? Então, por que a Microsoft decidiu investir neste serviço? Um pouquinho sobre a arquitetura do SQL Data Warehouse, porque
É na arquitetura que você tem a grande diferença. Muita gente pergunta para mim, Vitor, qual que é a diferença de utilizar o SQL Data Warehouse e utilizar um SQL Database? Tudo depende do seu objetivo final. Os dois são serviços de bancos de dados que você tem no Azure. Depende da sua real necessidade, do seu objetivo fim. Você pode usar o SQL Database, você pode forçar, né, uma migração para o SQL Data Warehouse se você precisar aí de mais poder de processamento. E é isso, a gente vai conversar mais na parte da arquitetura. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente conecta, como é que você gerenciaria um SQL Data Warehouse. Tá legal? Rapidinho, sem perder muito tempo, só vou colocar aqui para vocês algumas informações sobre a minha pessoa. Velho, desculpa, mas essa é a melhor foto que eu tenho, tá? Eu juro que eu tento tirar fotos boas, mas nenhuma delas sai boa. Então essa é a foto mais legalzinha que eu tenho, só para você saber com quem você está conversando, né? Quem sou eu. Então, meu nome é Vitor, tá? Eu sou MVP em Data Platform também, assim como o Murilo está em Portugal, né? Eu sou MVP Data Platform aqui no Brasil, tá? Eu trabalho na Pifian, tá? Que é uma consultoria canadense, é muito bacana, a experiência de trabalhar com uma empresa de fora é muito legal. Se você em algum momento tiver curiosidade, quiser bater um papo, conhecer mais, não é tão vantajoso, sinta-se à vontade, está aí o meu e-mail. Eu também tenho aqui uma consultoria aqui no Brasil, que é a VitaDB, onde eu trabalho com a parte aí de serviços de banco, treinamento e especialização. Então, se você tiver interesse também em conhecer um pouco mais, sinta-se à vontade. Está aí na tela para vocês o meu e-mail, o meu blog, o meu canal do YouTube. Eu estou sempre colocando lá vídeos para vocês, tentando colocar o que está rolando de novo no mundo SQL Server, tá? E também o endereço ali embaixo do grupo que tem no Google do Psychomaniacs, porque eu sou o chapter leader daqui do Psychomaniacs, que é um grupo do PES aqui de São Paulo. Se você tiver interesse em se cadastrar, cadastre-se, tá? Eu não coloquei aí, pessoal, mas se você acessar o meu blog, todo post que eu coloco lá no blog, no final do post eu coloco o link também para você se cadastrar no grupo que eu criei do Telegram. A gente tem dois grupos. Tem um grupo no WhatsApp, só que o grupo do WhatsApp está sempre lotado, né? Você tem um limite de pessoas que você pode colocar. No Telegram eu tenho muito mais espaço, então se você tiver interesse, acessa lá e faz a sua inscrição, beleza? Dito isso, chega de enrolação, vamos aí para o que vocês vieram assistir, que é SQL Data Warehouse. Primeira pergunta que eu faço para vocês, antes da gente conversar sobre SQL Data Warehouse, é: qual a ideia do Data Warehouse dentro de uma empresa? O que você entende como Data Warehouse dentro da sua empresa? É lógico, galera, que eu estou sendo extremamente simplista e eu estou apenas querendo que você tenha um pouquinho aí da noção para aqueles que não trabalham, para aqueles que não conhecem o que é um Data Warehouse, o que não tem problema nenhum, né? Você não conhecer, você está aqui para aprender, tá? Então, a ideia de um Data Warehouse, como o próprio nome já diz, se você for traduzir ao pé da letra, né? Um armazém de dados. Eu gosto dessa tradução, armazém de dados. Você já imagina, né? Um lugar grande, enorme, onde você tem um monte de dados, beleza? E é realmente essa a ideia de você ter um Data Warehouse. Você tem lá um banco de dados, então, sim, o Data Warehouse, ele é um banco de dados. Perfeito. É um banco de dados onde você tem ali uma grande quantidade de informação de diversas origens diferentes da sua empresa. Por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa, no e-commerce, tá? E aí você tem dentro do e-commerce diversos departamentos lá na empresa. Tem o pessoal que cuida das vendas, tem o pessoal que cuida do marketing, tem o pessoal que cuida da parte interna, lá do RH. E imagina que o dono da empresa, ele precisa ter uma visão geral do que está acontecendo dentro da companhia, para saber que rumo tomar, para saber qual caminho ele tem que tomar para continuar garantindo o crescimento da empresa, o crescimento saudável da empresa, e o que ele tem que deixar de fazer para parar de ter prejuízo, certo? Só que para o dono da empresa não interessa saber quanto que o Vitor gastou ou quanto que o Vitor usou em um determinado pedido, porque isso é só um pedido dentro de milhares de outros pedidos que são feitos no e-commerce.
Provavelmente, o que é interessante para o dono da empresa é saber, tá, quanto que estamos faturando no total por região do Brasil. Ou, imagina que é um e-commerce, mas que talvez tenha algumas lojas físicas. O mercado costuma ter isso, né? Mercado, essas grandes redes varejistas costumam ter a loja virtual e também tem a loja física. Então, poxa, eu quero saber como é que está aí a arrecadação de uma loja física que está lá em São Paulo contra uma mesma loja física que está em Minas, no Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa, esse tipo eu faço com essa informação. Então, esse gestor, esse tomador de decisão, ele precisa ter uma visão mais abrangente, né? Uma visão muito mais aberta. Para que isso aconteça, você tem que pegar todas as informações de diversos sistemas e colocar dentro de um mesmo banco. Essa é a ideia do Data Warehouse. Tá? Tem um banco onde você tem informação histórica. Então, vamos lá. Imagina comigo aqui, galera. Você tem um banco de dados, e esse banco de dados ele é muito grande, é óbvio que ele é muito grande, e a tendência é que ele cresça cada vez mais. Por quê? Porque ele é um banco de dados histórico, ele é um banco de dados no qual você, teoricamente, lógico, não apagaria nenhuma informação. Então, a ideia de você ter um data warehouse é para que você armazene historicamente a informação aí, ou informações da sua empresa, da vida da sua empresa, desde o momento em que ela nasceu até o momento que ela morrer. É brincadeira, tá? Até o momento em que você está agora no tempo. Então, com toda essa informação, você vai tomar alguma decisão, tá? Então, imagina que é um banco de dados que vai crescer muito, é um banco de dados que tem um grande volume de informação, e é um banco de dados que toda a necessidade de leitura, toda vez que você fizer alguma query, você está manipulando uma enorme quantidade de dados. Então, tem que ser uma máquina que suporte essa grande quantidade de acesso, essa grande quantidade de informação e essa troca constante de informação. Tá legal? Tem que ser uma máquina muito, muito grande. E que é extremamente caro. Beleza? Imagina aqui comigo, galera. Você está falando de um banco de dados, tá? Vamos falar lá, um SQL Server. Então, eu estou imaginando que é um servidor onde eu vou colocar uma instância de SQL Server, onde eu vou criar um banco de dados. E aí já estamos falando assim, ó, tem que ser um servidor com muita memória e CPU? Sim, tem que ser um servidor que tenha muito poder de processamento para manipular essa grande quantidade de informação. Outra coisa, tem que ser um servidor no qual você tem uma grande quantidade de storage, porque esse banco vai crescer cada vez mais e você não está eliminando, você não está apagando informação nenhuma. Então, eu só tenho um crescimento dessa base, ela nunca vai diminuir de tamanho. Tá legal? A Microsoft, ela tinha, eu acredito que pouquíssimos lugares aqui no Brasil utilizam. Se você estiver fora do Brasil, se você tiver aí alguma outra informação, compartilhe aí com a gente. Um compliance que ela chama... Compliance não, perdão, um appliance que ela chamava de PDW, que depois mudou o nome, né? Depois passou a se chamar, eu não me lembro se era ASD ou algo desse tipo. Mas ela tinha um appliance que se chamava PDW, beleza? Que era Data Warehouse Paralelo. Ok? E que era extremamente caro. Como é que você comprava esse appliance? Você comprava o serviço, vou imaginar assim, da Microsoft, no qual ela tinha uma parceria com alguns provedores de hardware. Esse provedor de hardware te venderia um hardware suficiente, um hardware muito grande, tá? E implementaria isso na sua empresa. Cara, isso era extremamente caro. Só poderia ser utilizado por empresas muito, muito, muito grandes. Ok? Tanto que eu acredito que comercialmente não valeu a pena para a Microsoft, você nem tem mais isso tão divulgado no próprio site da Microsoft, tá? Só que a Microsoft, ela enxerga ainda um nicho muito grande de mercado, e eu concordo com isso, porque atualmente você produz informação a todo momento, concorda? Você está agora nesse exato instante conectado aqui assistindo a sessão aqui do Virtual Chapter, mas seu celular, ou se você estiver até utilizando o celular, está lá conectado na internet, transferindo informação. Pô, toda vez que você conecta, vai no Facebook, não sei o que, você está gerando informação. Então, a Microsoft enxerga que ainda é necessário armazenar isso e processar isso de alguma forma. O que ela fez? Ela criou dentro do Azure, um serviço chamado SQL Data Warehouse.
a arquitetura deste serviço é a mesma arquitetura utilizada no appliance do PDW. Beleza? PDW, né? Se eu falei PWD, eu falei errado, se não me engano. É PDW, tá? Parallel Data Warehouse, ok? É a mesma estrutura, ok? Então, qual é a sacada de você utilizar o SQL Data Warehouse? Então, a ideia do SQL Data Warehouse é que você tem um serviço na nuvem em que ele é desenhado para fazer ali processamento paralelo. Então, é um serviço arquitetado para conseguir processar paralelamente uma grande quantidade de informação ou um grande conjunto de consultas que você esteja executando, né, uma consulta muito pesada, então ela consegue ser processada em paralelo. Beleza? Essa é a ideia do SQL Data Warehouse. E aqui que a gente tem a grande vantagem, se você precisar, em relação ao SQL Database. Ah, Vitor, pô, não estou entendendo. Tá, vamos lá, galera. O SQL Data Warehouse é um SQL Server, da mesma forma que o SQL Database também é. O SQL Database ele não era arquitetado para trabalhar com esse conceito de MPP, que a gente chama, né? Que é o processamento paralelo massivo, tá? Ele não é desenhado para suportar uma grande quantidade de informação armazenada, de uma grande quantidade de storage. Tá legal? Então, se você não precisar desse momento de uma grande quantidade de processamento, se você não precisar neste momento de uma grande quantidade de storage, Arthur, quanto que é essa grande quantidade de storage? Hoje, neste exato momento, galera, se eu estiver assistindo essa gravação, beleza? Checa lá, se for gravado, checa a documentação da Microsoft, porque isso sempre muda. Você tem lá 4 terabytes no máximo para um SQL Database. Tá? 4 terabytes. Ah, Vitor, é bastante. É bastante. Se você acha que é bastante, é o suficiente para você, provavelmente você não precisa utilizar o SQL Data Warehouse. Tá? Se isso é suficiente para você, se você ainda não tem um workload tão pesado no acesso às suas informações do Data Warehouse, o SQL Database vai suportar o seu workload tranquilamente. Se você tem uma necessidade de mais do que 4 tera e uma necessidade de processamento massivo, você tem que partir para o SQL Data Warehouse. Tá? A ideia do SQL Data Warehouse é que ele é um SQL Server database, né? Ele é um banco de dados relacional, beleza? Ele é o SQL Server, tá? Você consegue trabalhar dentro do SQL Data Warehouse, e isso você não consegue dentro do SQL Database. Você consegue trabalhar com o serviço do SQL Data Warehouse de forma independente com o poder de processamento, tá? E a quantidade de storage que você precisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você consegue aumentar o poder de processamento desta sua base de dados sem você precisar aumentar a quantidade de storage. E o contrário também é verdade. Se você tiver que só aumentar a quantidade de storage sem aumentar a quantidade de poder de processamento, você consegue. Tá legal? Você consegue fazer tranquilamente. Você consegue uma coisa que eu acho mais espetacular dentro do SQL Data Warehouse é pausar o seu banco, pausar o seu DW. Se você não estiver utilizando, você simplesmente pode ir lá no portal e pausar o serviço. O que significa pausar o serviço, galera? Significa que você não vai pagar pelo DWU que você utiliza, porque você não está utilizando, tá? Ah, Vitor, é caro? É um serviço relativamente caro, tá, galera? Eu vou entrar aqui depois para vocês no meu portal e vou mostrar um exemplo aí de uma criação. Eu já criei um, mas eu vou mostrar como você criaria um do zero. Então, ele não é um serviço barato, tá legal? Então, se você puder economizar, por exemplo, imagina que você tem lá um SQL DW criado na sua empresa. Mas a sua empresa, ela é uma empresa que trabalha no horário comercial. Horário comercial Brasil, vou pensar, sei lá, das 8 às 7. Então, estou estendendo esse horário, vai. Das 8 da manhã às 7 da noite. Imagina que depois desse horário, ou antes desse horário, né, antes das 8, depois das 7, você não tem ninguém conectado na empresa. Você poderia tranquilamente
pausar o seu serviço de banco, o seu DW, durante esse momento em que ninguém está conectado na empresa. E aí você não é cobrado. Com isso, você vai conseguir diminuir o custo deste serviço. Ah, Vitor, mas é DW, o meu gerente, o meu diretor vai querer utilizar a qualquer hora. Tá, se seu gerente, diretor, quer utilizar 24 horas por dia, não tem problema, tá? Não tem como você pausar, ok. Mas a possibilidade de você trabalhar com essa pausa do serviço, ela é absurdamente vantajosa. Ela, inclusive, pode ser ali se você precisar convencer o seu cliente a partir para o CicloDW. Olha, pô, a gente tem como diminuir custo. Por exemplo, né? Final de semana ninguém tem serviço. Na sexta-feira volta o serviço no sábado. Você economiza um dinheiro absurdo. Tá legal? Ah, Vitor, mas eu não sei programar em DW, né? Programar é legal. Ah, eu não sei, como é que eu faço? Cara, vamos lá. De novo, ele é um banco de dados relacional, igualzinho um banco de dados relacional que você cria no SQL Server on-premise. O que você utiliza de linguagem para trabalhar no SQL on-premise? Não é o Transact SQL? TSQL? Maravilha. Qual que é a linguagem que você vai usar para manipular a informação dentro do seu ciclo DW? Transact SQL é o mesmo Transact SQL? Com algumas vantagens. É óbvio, tem algumas limitações, tá, galera? Mas eu tenho algumas vantagens bem legais em trabalhar com o Transact SQL do ciclo DW. Tá legal? Tá ok? Maravilha? Se você tiver qualquer dúvida aí, vai perguntando, tá? Eu gosto de esclarecendo as perguntas, tá? Conforme você vai ouvindo aí eu falar, tiver qualquer pergunta, manda aí no chatzinho. O Murilo tá de olho aí, ele vai passando para mim. Tá legal? Beleza, galera. Eu estou falando de poder de processamento. Ah, Vitor, se eu quisesse criar ali uma máquina on-premise, eu teria que pensar em CPU, memória, quantidade de dito e tal. E o que significa poder de processamento aí no DW? Significa que você tem que se preocupar com a quantidade de Data Warehouse Units, DWU. Beleza? Ah, Vitor, então é parecido com aquele negócio estranho lá, o DTU, que eu tenho no SQL Database? Só lembrando que você já consegue trabalhar lá no SQL Database com o conceito de vCore, tá? Você não tem a menor ideia do que eu estou falando, deixa o seu comentário aqui. Quem sabe o Murilo marca uma outra sessão dessa, falando mais sobre o novo modelo aí que você tem no Azure, que é o vCore. É bem legal, bem interessante. Então, DWU, SQL Data Warehouse, ele trabalha com o Data Warehouse Units, beleza? Ok? O DWU, tá? Que eu gosto de usar essa analogia com o poder de processamento. Na verdade, é uma métrica, né, que está levando em consideração CPU, memória e disco. Tá? Está levando em consideração CPU, memória e disco, mas como é um serviço na nuvem, teoricamente a gente não tem que se preocupar com quantidade de memória RAM, quantidade de CPUs, de cores que você tem e quantidade de IOPS. Você, na verdade, escolhe tudo isso encapsulado num conceito chamado, ou numa unidade chamada DWU. Beleza? Então, para ficar simples, quanto mais poder de processamento você precisar, o que você precisa fazer? Aumentar a quantidade de DWUs. Então, quanto mais DWUs você tiver, maior é a capacidade de processamento deste seu SQL Data Warehouse. Beleza? Quanto menos DW você tiver, menor é a capacidade de processamento que você tem dentro desse seu SQL Data Warehouse. E, galera, é legal, porque continua o mesmo conceito do SQL Database. O que eu posso fazer no SQL Database? Lembra lá, eu posso fazer o Scale Up. O que é o Scale Up? Putz, tá chegando no final do mês, eu preciso rodar lá um relatório pesadaço para mostrar para o meu chefe o relatório de análise de risco de todo mundo que comprou e não pagou no nosso site. Esse relatório demora para rodar. Maravilha. O que você pode fazer para auxiliar? Você pode, pelo próprio portal, aumentar a quantidade de DWUs que você tem. Então, você aumenta a capacidade de processamento, você processa este seu relatório, acabou de processar o relatório,
faz o scale down. O que é o scale down? Diminui a quantidade de DWUs que você está utilizando. Né? Você vai pagar por essa quantidade de DWUs enquanto você estiver utilizando. Diminuiu, você volta a pagar pela quantidade menor. Velho, isso é muito da hora. Fala a verdade. Isso é muito legal, não é? Você ter essa flexibilidade é absurdamente útil para você. Principalmente se você é o cara que administra toda essa infraestrutura, ok? Imagina se fosse no on-premise, galera. No on-premise, olha só. Ah, você chegou no limite de hardware daquela caixa, daquela box, tá? Não tem mais como colocar memória, não tem mais como colocar CPU e os caras estão reclamando que tá lento. Cara, imagina que desastre que é. Putz, tá chegando no final do mês. Ah, os caras vão reclamar de novo que tá lento. Ah, eu não acredito. O que que eu faço? Pô, não vou nem trabalhar essa semana para não aguentar mais reclamação. Você tem esse limite, não tem? Na máquina física? Física, tá, galera? Não tô nem pensando na parte virtual. Se for virtual, você até poderia ter recurso ainda no host para distribuir. Mas imaginando que você não tenha mais. Como é que você faz? Eu tenho que montar um novo projeto para migrar este meu banco de servidor. Colocar esse servidor, esse meu banco em outro servidor. E fala para mim, você demora quanto tempo para montar e implementar esse projeto? Você faz isso em 1 hora? Lógico que não, né? Pô, eu tenho que fazer o size da máquina, tenho que escrever para quem vai comprar essa máquina, o porquê que eu preciso, tenho que depois montar o planejamento da migração, tenho que instalar o SQL na nova máquina, migrar o meu banco de dados, é um data warehouse, é um banco de dados gigantesco, né? Cai naquela categoria de VLDB, então, pô, não dá simplesmente para eu talvez fazer um backup histórico, que é muito grande, não vai passar pela rede até agora. Sendo que se você estivesse utilizando esse cara na nuvem, se você estivesse utilizando esse cara em cloud, você simplesmente faria o scale up pelo portal. Beleza? Simples assim. Tá? Beleza, olha só. Antes de eu mostrar para vocês Opa, vou para cá. Aí. Antes de eu mostrar para vocês um pouquinho mais da arquitetura, deixa eu mostrar para vocês o serviço aqui no portal. Então, eu estou conectado no meu portal, tá? Esse é o meu dashboard lá do Azure. Então, aqui desse lado, eu já tenho, você pode dar uma olhada aqui comigo, que eu já tenho aqui, ó, o serviço configurado para aparecer aqui nos meus favoritos, né? Mas se você não tiver, você pode simplesmente clicar aqui, ó, em criar novo recurso, né? E você pode colocar aqui Data Warehouse. Opa, deixa eu ver aqui. Azure. Se ele aparece aqui. SQL. SQL DW. Aqui, ó. Beleza? Tá aí. Tá? Eu já tenho ele aqui, então eu vou acessar SQL Data Warehouse. Eu já criei um SQL Data Warehouse, já deixei criado aqui para vocês verem comigo. Tá? Se você tem o tempo que você demora para fazer isso, beleza? O nome, por exemplo, SQL DW do Virtual Chapter, que a gente está conversando, tá? Aí eu posso escolher como é que eu vou criar esse banco, se ele é um banco vazio, ou se ele é de um backup de algum outro DW, ou se ele é um dos bancos de exemplo, tá legal? Qual o servidor que eu quero utilizar? Tá aqui, ó. Eu já tenho um servidor criado, né? Lembra que a ideia de você ter um servidor, ele é para definir em qual data center da Microsoft você vai utilizar, ok? E também para trabalhar com a parte de permissionamento, ok? Eu já tenho um servidor criado, onde eu vou colocar, e aqui está a parte que nós estamos conversando nesse exato momento, beleza? A parte dos DWUs, maravilha! Então eu só clico aqui, e eu escolho quantos DWUs eu quero colocar. Tá aqui, ó. Posso começar com 100, beleza? Aqui do ladinho, ó, vai acompanhando comigo. Você tem a cobrança por hora, beleza? Quanto ele cobraria por hora por esse meu Data Warehouse de 100 DWUs, tá legal? E você pode ir até o máximo disponível, beleza? Tá? Que é de 6.000 DWUs. E aí você pagaria aí R$ 241 arredondando por hora. Tá legal?
Maravilha? Tranquilos? Show de bola. Tá legal? E olha só que legal. Uma coisa que você tem aqui é a questão de geração 1 e geração 2. Você tá vendo que eu tenho aqui máquinas que são da geração 2, tá legal? O que significa isso? Significa que a Microsoft, como sempre, ela está melhorando esse serviço cada vez mais e por baixo disso tudo, né, galera, é o hardware. Então, são servidores físicos lá disponíveis no data center da Microsoft. Então, a geração 1 são os servidores em que ela começou a oferecer esse serviço e ela já está disponibilizando servidores melhores. Então, são servidores mais potentes para você utilizar, servidores com muito mais poder de processamento, para você poder utilizar. Tá legal? Você pode até verificar aqui, ó, que na geração 2, eu consigo tranquilamente chegar a 30 mil DWUs. Cara, 30 mil DWUs é muita coisa, velho. É muito poder de processamento. Não, é muita ostentação, cara. É muita ostentação. Que falar, eu tenho iPhone. Não, que iPhone? O que? Eu tenho o Surface, tenho o MacBook. Não. Chega para alguém e fala, cara, eu tenho um 5DW de 30 mil DWUs no Azure. Cara, acabou. Isso é ostentação, velho. Isso realmente é ostentação, tá? Brincadeira à parte, galera, é uma máquina, é um banco, né? Muito, muito grande. Viu? Muito grande. Você não precisa começar com tudo isso daqui, né? Você pode começar tranquilamente com 100, beleza? Mas você percebe que ele é mais caro também, né? Os 100 DWs daqui custam R$4 por hora contra R$20 por hora no meu hardware da geração 2, tá? After, eu quero mais detalhe. Pô, eu tenho que falar com o meu chefe do porquê que eu vou criar na geração 2, não na geração 1. Tem um link aqui, tá vendo que tem um link da parte de Performance Level? É só você acessar esse link que você vai ter bastante documentação explicando a diferença entre as gerações, tá legal? Você vai ter aqui uma explicação bem bacana do porquê colocar geração 1, porquê colocar geração 2, tá? Você tem bastante coisa legal aqui para utilizar, se você quiser, se você precisar documentar isso para a sua gerência, tá legal? Eu, por exemplo, selecionaria a geração 1, criando um DW, utilizando 100 DWUs, dou um apply, beleza, galera? Aqui, ó, eu seleciono qual é a collation e simplesmente dou um create, tá? Eu já fiz tudo isso e eu já tenho esse meu data warehouse criado. Aí você acompanha comigo quanto tempo que a gente demorou para criar esse SQLDW, velho. Contando o tempo de implementação que você vai precisar esperar, não sei, vamos colocar aí, vamos chutar alto, não deu tudo isso, mas vamos chutar alto lá, 40 minutos, 1 hora, vai que seja. Não deu tudo isso, beleza, galera? Mas só para você ter aí uma bela de uma gordura, e você vai falar para o seu cliente, olha, para implementar isso em máquina física, no on-premise, a gente precisa de no mínimo aí 1 semana. Aí, se você quiser usar o Azure, cara, 1 hora eu implemento essa base para você. E aí a gente já pode criar as tabelas, já pode começar a importar dados para cá tranquilamente. Olha isso, velho. Olha o poder que você tem na sua mão. Falar para o seu cliente, ao invés de 1 semana nesse projeto, vamos colocar aí, sei lá, 2 dias. Ou 1 dia que seja, põe 2, né? Só para você ficar tranquilo, dar uma valorizada no seu trabalho, né? Claro que você tem que valorizar o seu trabalho. Mas olha o quanto é rápido. Ok? Arthur, aí você falou que eu consigo fazer aí o scale up, eu consigo fazer scale down. Como é que eu faço isso? Simples. Eu já tenho um SQLDW criado. Eu acesso esse SQLDW, isso pelo portal, porque eu posso gerenciar isso também pelo Management Studio. Inclusive, vou até abrir aqui o meu Management Studio, deixar ele prontinho quando a gente for fazer essa brincadeira pelo Management Studio. Então, eu acesso o meu SQLDW aqui, ó. Beleza? Quando eu acesso o meu SQLDW, eu tenho as propriedades do meu SQLDW. E aí você até olha que esse meu SQLDW, ele está aqui na geração 1, tá? Geração 1. E eu faço isso aqui, ó, scale, tá vendo aqui, ó? Tenho várias opções para trabalhar, vamos falar delas depois. Eu venho aqui em scale. Deixa esse cara aqui. Não vou nem conectar, depois eu conecto nele. Scale. E aí eu tenho aqui, ó, a possibilidade de fazer isso daqui, ó.
vou aumentar os meus DWUs. Beleza, agora eu vou usar 600 DWUs. E eu só clico em salvar. Pronto, já estou utilizando 600 DWUs. Raptor, se eu precisar de mais, cara, de novo, vem aqui e aumenta. Beleza? Vem aqui e aumenta. Tá? Tranquilamente. Ok? Ah, e se eu precisar de menos? Tá, não preciso mais de 600 DWUs. Ok, você entra nessa tela e você faz o scale down. E aí você salvou, tá pronto. Já está sendo aí alterado a quantidade de DWUs que você está utilizando. Tá? Lembra também que eu comentei com vocês, é possível pausar este serviço. Está aqui, ó, nas propriedades do SQLDW, do banco aqui que eu criei. Pause. Então, se eu quiser pausar, eu simplesmente clico aqui. Óbvio, né, que qualquer consulta que estiver rodando, ela vai ser, ou qualquer alteração, transação que estiver rodando, ela é derrubada, né? Tá? E aí você tem a pausa desse serviço. E aí você não é mais cobrado por este serviço, tá? Então, esse valor aqui, ó, esse valor que você está vendo aqui, você não vai ser cobrado isso daqui por hora, tá? Durante todo o momento em que este serviço estiver pausado. Beleza? Ô, Vitor, Legal? Pronto, tem duas questões aqui. Show. A primeira é se tem como se alterar da geração 1 para geração 2 depois da criação. Essa é a primeira questão. Tá. Ok. Você quer fazer as duas? Faz as duas já, mano. Aí eu já respondo. Pode fazer as duas? É isso que eu estava esperando para você responder. E a segunda, não, pode fazer. Dá para automatizar essa pausa e fazer o start também automaticamente. Tá, vamos lá. Ainda não está disponível para você sair da geração 1 para a geração 2 se já tiver criado, tá? Mas eu acredito que isso daqui a pouco já deve estar disponível para você, tanto pelo portal... Aqui, perdão, ó, já está disponível. Aí eu falo e preciso checar sempre. Tá aqui, ó. Aqui no portal, ó. Eu apresentei isso na semana passada e não tinha. Aqui, ó. Estou respondendo a primeira pergunta. Sim, você já pode fazer o upgrade para a geração 2 pelo portal, tá? Eu ia mostrar pelo Management Studio. Mas já dá também para você fazer pelo portal. Então, a primeira pergunta, a resposta está aí. Sim, você pode fazer esse upgrade, tá? A segunda pergunta, se dá para automatizar. Tudo que você quiser fazer no Azure em geral, você consegue automatizar. Mas vamos lá. Não existe o agent aqui. Então, você não consegue criar um job para fazer isso automaticamente. Então, para você automatizar essa pausa e esse start, você tem que partir para os serviços que você tem dentro do Azure para trabalhar com isso. Por exemplo, você pode criar um runbook tranquilamente, colocar lá no runbook um jobzinho, e aí via PowerShell você pode pausar ou startar um DW. Tá? Então, sim, você pode automatizar, mas não é a automatização que a gente está acostumado a fazer em um serviço de SQL Server. Não tem lá um job ainda para você utilizar. A gente tem job agora no Managed Instance, mas é outra história, não tem nada a ver com esse serviço que a gente está conversando aqui. Tá? Então, recapitulando, sim, podemos migrar para a geração 2 e dá para você automatizar também. Não é dentro do próprio SQLDW, você tem que fazer isso por um serviço externo. Por exemplo, criar um runbookzinho lá no Azure e colocar o seu script em PowerShell. Tranquilamente, dá para fazer sim. Isso aí, obrigado. Beleza? Imagina, qualquer pergunta aí, galera, manda o Murilo, ele faz as perguntinhas aí para mim. Beleza? Tá legal. Show de bola. Então, deixa eu conversar com você sobre o que acontece por trás desta nossa brincadeira. Vou voltar aqui para minha apresentação. Quando a gente fala em MPP. Então, eu falei para vocês, né, que uma das grandes vantagens que você tem em utilizar o SQLDW é o conceito do MPP, né, do processamento em paralelo o massivo, tá? Qual que é a ideia do MPP? Eu coloquei aqui para vocês algumas informações, mas vocês podem checar isso depois. Desse slide aqui bacana, o que eu quero deixar mais claro para vocês, para você entender a grande sacada do MPP, é isso aqui, ó. Dividir e conquistar, né? Essa é a melhor tática que você tem quando você está jogando War, beleza? Se quer ganhar no War, pensa nisso, dividir e conquistar, beleza? Então, a sacada é
basicamente, pegar a sua requisição e quebrar essa requisição em partes menores para que elas sejam executadas em nodes diferentes ao mesmo tempo. Ah, Vitor, o que você está falando? Eu estou falando disso aqui, ó, tá? Fica mais fácil de eu conversar com vocês, que a gente está conversando agora do SQLDW, tá? Então, isso aqui é a ideia do MPP. Como é que funciona? Eu tenho aqui um SQL Database, então você está vendo, ó, isso aqui é SQL Database, e todos esses caras aqui, ó, também são SQL Databases, tá legal? Essa arquitetura toda aqui é a arquitetura do SQLDW. Então, quando você abre uma conexão, você envia uma requisição para o seu SQLDW, quando você vai fazer lá uma carga de dados, tá? O que vai acontecer? Essa sua requisição, ela cai primeiro num cara que nós chamamos de control node. Na verdade, você não conecta nestes caras aqui, ó. Você não tem acesso aos compute nodes. Você conecta em um control node. Esse control node é o que recebe a sua requisição, tá? E é este control node que vai fazer o quê? Que vai pegar essa sua requisição e quebrar ela e encaminhar para compute nodes diferentes. Tá legal? Ok? Compute nodes diferentes. Cada compute node acessa um determinado pedaço, vamos pensar assim, de uma área de armazenamento que é o serviço lá do Azure, o Blob Storage. Tá legal? Então, cada compute node acessa um pedaço diferente do seu Blob Storage. Ok? Então, toda a informação que você carregar para dentro deste DW, ela vai ser distribuída entre os compute nodes e, consequentemente, entre partes diferentes lá do seu storage. Então, cada compute node acessa um pedaço diferente lá do seu storage. Tá legal? E isso nós chamamos de distribuição. Como é feita a distribuição dos seus dados dentro do seu SQLDW. Ok? Isso nós chamamos de distribuição. Beleza? É a menor unidade de processamento e armazenamento dentro do seu SQLDW. Beleza? Eu tenho várias formas de trabalhar com essa distribuição. Eu tenho 3 formas para espalhar essa minha informação entre os meus compute nodes. Distribuir essa informação entre os meus compute nodes. Quais são essas 3 formas? Eu tenho o que nós chamamos de tabelas que são criadas, né, com o algoritmo de hash, então são hash distributed. Eu tenho round robin e eu tenho as replicated tables. Tá legal? Então eu tenho 3 formas de trabalhar com essa distribuição. Vitor, qual que é a melhor? Depende do que você estiver trabalhando. Tá legal? Por exemplo, a distribuição no modo de hash. Eu tenho um algoritmo de hash que ele é utilizado para determinar em qual distribuição, né, ou em qual compute node a sua linha vai cair. Beleza? Então, eu tenho uma linha para cada distribuição. É mais ou menos assim, galera. Ó, vou mostrar para vocês uma imagem que talvez fique mais fácil de você entender. Então, imagina que você está pegando lá uma tabela do seu on-premise e você está criando ou exportando essa tabela para uma estrutura dentro do seu SQLDW, uma outra tabela dentro do seu SQLDW. O que vai acontecer? Na hora que você enviar essa informação, lembra que ela vai bater no seu control node, seu control node vai olhar e falar, opa, essa tabela aqui ela foi criada com um modelo de distribuição de hash. Então, sempre que eu for inserir uma informação aqui, eu tenho lá uma função de hash que vai distribuir essa informação entre os meus nodes. Beleza? Então, cada uma das minhas linhas vai cair em um node diferente. Beleza? Isso é interessante, porque vai te dar uma performance melhor. Você vai ter os seus dados mais distribuídos entre os nodes, lembra? Então, a ideia é que uma possível query que você
tenha, que faça, por exemplo, aí uma junção, ela vai acessar dados que estão neste node, neste node, neste node, neste node, ao mesmo tempo. Porque a função de hash, né, ela vai distribuir essa informação entre os seus compute nodes de uma forma que a gente poderia dizer da tentativa de deixar uma distribuição equalizada, tá? Então, você teria uma distribuição equalizada entre os seus compute nodes, a mesma quantidade de linha em todos eles, o que ajudaria aí na parte da performance, beleza? Diferente de você trabalhar com o round robin. Com a distribuição round robin, o que acontece? Você não tem uma função de hash. Então, o que acontece? Essa distribuição ela é completamente randômica. Beleza? Ela é randômica. Tentativa de otimização para leitura. Você tem, sim, uma otimização para carga. Inclusive, uma dica que eu dou para você é que se você estiver carregando uma tabela muito grande, que você carregue pelo round robin, porque a carga ela vai ser mais rápida. E depois você troca esse modelo para o modelo hash, por exemplo. Arthur, então eu posso criar uma tabela inicialmente no modelo round robin e depois trocar essa tabela para o modelo hash? Pode, você pode fazer essa troca, tá? Você pode fazer, galera, criar uma outra tabela, mudando o modelo de distribuição, e aí fazer a carga para essa outra tabela. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui uns scripts para mostrar para vocês de como é que a gente poderia trabalhar com isso. Beleza? A ideia do round robin seria mais ou menos assim. Você tem as linhas sendo distribuídas aleatoriamente entre os nodes. Então, você pode não ter a mesma quantidade de linhas dentro de cada node, tá? Ele vai distribuir randomicamente para que a carga seja mais rápida. Beleza? O terceiro modelo que a gente tem é o modelo que a gente chama tabela replicada, é que você vai ter uma cópia dessa tabela igualzinha em todos os seus compute nodes. Tá legal? Então, você tem a mesma tabela replicada entre todos os compute nodes. Seria isso aqui, ó. Então, você tem uma tabela, de novo, galera, diferente do hash e do round robin, tá? O hash, você tem a sua tabela splitada, vamos pensar assim, né, distribuída, melhor, entre vários compute nodes. Então, você tem uma tabela que ela está distribuída entre vários compute nodes, tá? Com o hash, a ideia é que ela esteja otimizada para pesquisa, tá? Então, os dados vão estar mais ou menos distribuídos de forma igual. E o round robin também é distribuído entre os nodes, a tabela está distribuída entre os nodes, só que randomicamente. O replicated, né, a replicação aqui da tabela, a mesma tabela ela está presente em todos os nodes. Então, você tem a tabela aqui, uma cópia dessa tabela em outro node, uma cópia dessa tabela em outro node, uma cópia dessa tabela em outro node. Tá? Ela não está distribuída entre os nodes, ela tem uma cópia exatamente igual entre todos os nodes. Beleza? Tá, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que a gente poderia fazer a criação dessas tabelas. Eu devo ter aqui em algum lugar, deixa eu caçar aqui para vocês, que tenho em algum lugar. Ok? Para mostrar essa criação para vocês. Espera aí que eu vou caçar aqui. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente acessaria esse cara, tá? Pelo Management Studio. Então, lembra que a ideia é que você acesse o servidor. Então, eu tenho aqui esse servidor que eu criei, tá? Que é o meu SQL Saturday, beleza? Esse aqui é o meu servidor, tá criado. Tá? Como é que eu conecto no Management Studio com esse servidor? Eu vou colocar aqui, ó, o endereço do servidor, vou colocar a porta desse cara e vou colocar o meu usuário e senha. Beleza? Vamos ver se está tudo tranquilo aqui, se eu consigo acessar. Maravilha. Ele tem que criar aqui aquela minha regra no firewall, né? Então, eu vou fazer o meu login no meu
na minha conta do Azure, porque ele tem que adicionar lá a exceção de, né, firewall para essa máquina que eu estou utilizando. Ok, esse aqui é o meu cliente IP, por enquanto. Estou aqui. Maravilha. Estou conectado aqui, ó, no meu servidor, e aí você percebe que está aqui o meu SQL DW. Beleza? E aí você vai perceber que eu não tenho tabela nenhuma. Tá? Sem tabela nenhuma criada. Ok? A conexão, ela é exatamente a mesma que você faria em um banco de dados, né? Um SQL Database. Ah, Vitor, então é simples. Cara, é extremamente simples. Eu comentei, o que eu falei para vocês, tá? A ideia é que isso daqui funcione como um SQL Database, né? A ideia é a mesma, é que você consiga utilizar da mesma forma, beleza, galera? É a mesma coisa, tá? Então, se eu quiser criar uma tabela, Vitor, como é que eu faço para criar essa tabela? Simples de tudo. Aqui, ó, vou criar com vocês uma tabelinha. Vou usar aqui. Tá procurando meus scripts, mas eu não achei. Então, eu vou criar uma tabela. Ok. Maravilha. Essa aqui já é suficiente para eu mostrar para vocês. Então, estou conectado no meu SQL Database. Tá? Se você prestar atenção, estou conectado aqui, ó. Beleza? SQL DW. O script de criação da tabela é o mesmo. Então, create table. Vou criar aqui uma tabela. Vou até apagar isso aqui. Create table. Vou criar aqui uma TB cliente. Beleza? Então, essa minha TB cliente, ela vai ter aqui, vamos ver, um cli, int, nome cli varchar de 100, tá? Beleza. Aqui embaixo, nós temos aquela ideia que eu comentei com vocês da distribuição, tá? Então, essa parte de baixo, né, essa sintaxe aqui de baixo, ela só funciona no nosso SQL Data Warehouse, tá legal? Então, olha só, eu tenho a criação da distribuição que pode ser por hash, beleza? Pode ser round robin, ok? Ou ela pode ser replicated. Beleza? Tá legal? Se você colocar, por exemplo, round robin, você tem aquela ideia, vou criar aqui essa tabela, você tem aquela ideia de criar uma tabela e, quando você fizer a inserção dos dados nessa tabela, a distribuição entre os compute nodes vai ser aleatória. Tá legal? Ok? Vitor, criei a tabela. Aí, se eu tiver que fazer aí a carga de dados nessa tabela, cara, é um transact SQL, ok? Tá aqui, ó, a tabela já está criada, olha só. A tabela está criada aqui, ó. Eu quero fazer insert. Mesma coisa. Insert TB cliente. Vou colocar aqui. Fechar esse cara. Vamos executar. Maravilha. Ok? Vou executar aqui umas 10 vezes. Eu não tenho certeza se vai rolar esse Go 10. Funcionou. Beleza. Maravilha. Então, olha só. Para selecionar dados nessa tabela, select asterisco from TB cliente. Tá aí, ó. É a mesma coisa? É a mesma coisa. E se eu quiser olhar o plano de execução? Cara, aqui, ó. Display Estimated Execution Plan. Tranquilo. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui o Execution Plan para acessar essa sua tabela no seu SQL DW. A mesma coisa. Vitor, posso criar Procedure? Pode criar o que você quiser. É um SQL Database, galera. É um banco de dados
do SQL Server. Tá legal? É um SQL Database e ponto final. Então, você pode fazer o que você quiser, tá? Pelo Management Studio, você também consegue fazer isso aqui, ó. Se você vier nas propriedades dessa sua base, vou mostrar aqui para vocês. Para você ver aqui. Que também dá para a gente fazer o Scale Up e o Scale Down através do Management Studio. Vamos dar um tempinho, né? Para ver se ele faz. Tá aqui, ó. Então, eu tenho Options. Então, aqui desse cara, olha só. Eu estou utilizando aqui, ó, o meu DW, o de 100, eu posso ir lá até os 6.000, beleza? Tá? E eu posso ir aqui, ó, na quantidade de espaço em disco que eu tenho, beleza? Quantidade de espaço em disco que eu tenho, eu vou aqui e mostro para vocês, ó, em giga, qual é o máximo que eu tenho neste exato momento. Cara, é muita coisa, né, velho? Caraca, velho, olha a quantidade que você pode armazenar aqui dentro desse seu ciclo DW. E aí você pode aumentar para este total de armazenamento sem mexer aqui, ó. Você não precisa mexer aqui, tá? Lá do seu ciclo DW, do seu ciclo seu ciclo database, se você quiser aumentar a quantidade de espaço, você vai ter que aumentar os DTUs, vai ter que sair do seu nível lá, talvez do nível basic, porque você não consegue. Aqui não, eu posso ficar no menor que eu tenho sem e utilizar o máximo possível de storage, sem problema algum, tá, galera? Sem problema nenhum. Beleza? Outra coisa legal que você pode fazer aqui no portal, tá? Além de você trabalhar com a parte de scale up, tá? Você pode trabalhar também com a parte de monitoração do seu ciclo DW. Então, aqui eu conseguiria identificar como é que está a utilização de recursos dentro deste meu ciclo DW, como é que está, por exemplo, a utilização de DWs, parte de carga, se eu quiser fazer um load, trazer os dados para cá, eu posso utilizar alguns serviços como o Data Factory, eu tenho um serviço da Redgate que eu posso utilizar também para trabalhar, tem um outro serviço aqui já disponível, que é o Intelligent Cloud Services, para você também fazer aí a carga do seu DW. Então, eu posso utilizar o Integration Service? Pode utilizar o Integration Service sem problema algum, se você quiser, só conectar. Você tem toda a string de conexão, você pode utilizar o Integration Service. Pode abrir diretamente uma conexão lá no seu Power BI para acessar os dados desse seu ciclo DW. E uma coisa legal que você tem, que é até recente, é a possibilidade de criar modelos, né? Utilizar lá o Analysis Services para já criar alguns modelos e fazer o cache de alguns desses modelos, acessando dados do seu ciclo DW. Tá? Isso é bem legal, porque você sabe, né? Você tem o Analysis Services no Azure, tá legal? Só cliquei aqui para vocês verem, ó. Ele vai me levar para o serviço de Analysis Services lá na minha conta do Azure, então eu posso fazer já essa integração, ok? Se eu quiser criar lá um modelo, eu já posso criar um modelo e integrar este meu DW com este meu modelo do próprio Analysis Services. Tá legal, galera? Bacana, né? Tranquilo. Ah, Vitor, pô, gostei, vantajoso. É vantajoso você utilizar, tá? Dependendo da sua real necessidade, beleza? Só lembrando algumas coisas aqui para vocês. Você pode utilizar o Transact SQL, ok? Você pode utilizar o Column Store sem problema nenhum. Você pode utilizar o Polybase, se você quiser. Okay? Você pode utilizar lá a auditoria de dados, você tem habilitado também, você pode habilitar isso no seu ciclo DW. Você pode trabalhar com, como eu comentei com vocês, com procedure, você pode criar função, você pode trabalhar com particionamento, você pode trabalhar com a parte de indexação. Tá? Então, ele é construído no SQL Server. Então, não todas, tá? Mas a maioria das features que você tem no seu on-premise, você pode trabalhar com elas também no seu SQL DW. Tá legal? Para você importar, como eu mostrei para vocês, tem algumas ferramentas que você pode utilizar. Você pode utilizar o Integration, você pode utilizar aquela ferramenta da Redgate, você pode utilizar o Polybase, BCP, né, o Azure Data Factory, se você quiser, a ZCops também pode utilizar, se você quiser. Tudo isso para você
manipular os dados que estão lá no seu ambiente on-premise ou em outra base de dados qualquer, pode ser também lá no Azure, e levar essa sua informação para dentro do SQL DW. Tá legal? Para gerenciamento, eu posso usar o portal, como eu usei com vocês, posso utilizar as ferramentas lá do DataTools, posso utilizar o SSMS, como eu mostrei, posso fazer via PowerShell, inclusive foi a pergunta aí que o Marcos ele fez, né? O Marcos Silva ele fez de parar ou não o meu serviço automaticamente. Sim, tem integração com o PowerShell, então posso utilizar. Posso utilizar o SQL CMD? Pode utilizar o SQL CMD se você quiser conectar e rodar alguma coisa no seu próprio SQL DW. Tá, galera? Para concluir aí o nosso bate-papo, eu trouxe para vocês aqui as informações resumidas, tá? Então, lembra, o grande tchan, né? A grande vantagem que você tem de utilizar o SQL Data Warehouse é a ideia da arquitetura de MPP, a arquitetura de processamento massivo em paralelo. Tá? Para você conseguir maior poder de processamento, maior velocidade, maior performance na manipulação e carga dos seus dados. Lembra que você pode fazer lá o scale-up do seu storage, independentemente de mexer no seu processamento. E vice-versa. Né? Eu posso fazer também o meu scale-up do meu poder de processamento, independentemente de mexer no meu storage. Isso eu posso trabalhar de forma independente, diferente do meu SQL Database. Tá? Posso pausar o meu serviço, então se eu não estiver trabalhando com ele, se eu não estiver utilizando, eu simplesmente pauso este serviço, pausei o serviço, diminui lá os meus custos, né, minha cobrança por hora, maravilha, volto a trabalhar com esse cara, inicio esse cara novamente assim que eu precisar utilizar, tá? E ele tem suporte ao Transact SQL, porque é um banco de dados do SQL Database. É um banco de dados do SQL Server, tá? É a mesma ideia do SQL Database. Tá legal, galera? Bacana? Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é só dar uma introdução ao serviço, tá, galera? Tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Dá para você trabalhar com uma porrada de coisa dentro do seu SQL Data Warehouse. Mostrei um pouquinho para vocês. Pô, posso criar modelo lá no meu Analysis Service. Pô, posso conectar diretamente então o meu Power BI? Pode, tá? Pode, tranquilamente. Beleza? Então a ideia é só para você entender um pouquinho mais como é que ele funciona. Se você tiver interesse, se você quiser conhecer aí um pouco mais do SQL Data Warehouse, eu vou colocar de novo aqui na tela os meus contatos para você. Você manda um e-mail para mim, porque tem toda uma best practice aí por trás. Vitor, pô, quero usar o SQL DW, tem algumas questões aí de melhores práticas, qual é a coluna que eu uso numa hash, né? Se eu estou criando lá uma hash distribution, qual é a melhor coluna que eu utilizo? Tem todo um conjunto de boas práticas aí. Se você tiver interesse, eu te ajudo, sem problema nenhum, só você entrar em contato comigo, tá? De novo, eu quero agradecer aí a todos vocês, galera, por estarem nesse momento aí, a hora do almoço, para gente aqui no Brasil, né? Lá em Portugal está um pouquinho mais tarde. Mas obrigado por vocês terem ficado aí com a gente todo esse tempo. E estou à disposição. Qualquer dúvida, fica à vontade. Não perca, né? O Murilo já falou. Não perde aí as próximas edições das reuniões do Virtual Chapter. Lembrando que, cara, é gratuito, é online. Você pode, pô, na hora do seu almoço, conectar aí e trabalhar tranquilamente. Ou tá lá no seu escritório, deu um tempinho, pô, conecta, ouve. Tá voltando para casa, sei lá de onde, você tá voltando à faculdade, pô, conecta lá e ouve. Online é sempre mais fácil. Beleza, galera? Então é isso aí, eu fico por aqui. Quero agradecer de novo ao Murilo pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro, sinta-se à vontade, é só entrar em contato. Beleza? Murilo, se tiver mais alguma pergunta, estou à disposição, cara. Não tem mais nenhuma pergunta, é só mesmo agradecer a sua presença virtual e ao pessoal que apareceu aqui. Mais uma vez, peço feedback se esse é um horário bom para todo mundo. Dá sempre para trabalhar, como o Vitor disse, ouvindo ao mesmo tempo. E espero que tenha sido uma boa sessão para vocês e que vocês tenham, para quem nunca trabalhou com isso, tenham tido uma introdução interessante aqui do Azure SQL Data Warehouse e trabalhem com isso. E olha, recebi aqui um feedback, obrigado pela palestra do Ângelo. Já teve aí. Eu vou adicionar aquele negócio aqui que
carrega num botão aí e dá uma doação, um dinheirinho aí para você na próxima. Fica rico. Maravilha. Beleza? Então, obrigado a todos. E semana que vem, a gente tem mais na próxima quinta-feira. Nós vamos divulgar isso no Facebook. Quem não curtiu a nossa página no Facebook, faça isso, que é o melhor caminho para estar atualizado aqui dos nossos eventos, tá bom? Então, uma boa tarde a todos e obrigado pela presença. E até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.